Oi pessoal, tudo bem? A Shirley Mendes e eu estamos hoje aqui no Colégio Objetivo para o segundo vídeo da nossa série sobre o autismo. Estamos recebendo a doutora Lúcia Cristina Afonso, que vai conversar um pouquinho com nós e agora falar o lado da psicologia, né? Semana passada nós tivemos a Fernanda falando um pouquinho a realidade de ser mãe de uma criança autista e agora nós vamos conhecer um pouquinho do outro lado, a outra realidade. Estamos começando mais um vídeo sobre autismo. Lúcia, primeiro eu queria agradecer, é um prazer poder estar aqui no colégio conversando com você. Nós tiramos ali você um pouquinho da sua rotina, né? Muito obrigado por nos receber. Eu já queria começar então, né, com a primeira pergunta. Como que a psicologia ela define o autismo? Então, na verdade, o autismo ele é considerado um transtorno, tá? Hoje a gente, o DSM, né, recentemente, ele classifica o autismo como um espectro do autismo, tá? Porque a gente tem também Asperger, que era uma classificação de um quadro de autismo leve que entrou no todo, vamos dizer assim. Então a psicologia vê realmente como um transtorno que afeta tanto questões sociais, né? As habilidades sociais é uma daquilo que você mais percebe em termos de característica, como também questões cognitivas, tá? Muitas vezes você vai perceber que a área da linguagem também é afetada. O que acontece, assim, eu costumo dizer que o autismo ele ainda é uma incógnita para a ciência, porque você tem várias classificações. Então você tem desde uma classificação de uma criança que a gente chamava antes de Asperger, hoje a gente chama de espectro do autismo leve, aonde essa criança tem um nível cognitivo e intelectual elevado, ela tem uma capacidade muito boa, mas as questões de dificuldade dela são mais sociais. E a gente tem outras classificações de autismo também, que você traz alguns comprometimentos no desenvolvimento. Então, principalmente, como eu falei, na linguagem e desenvolvimento intelectual. Então, às vezes, eles vêm com alguns comprometimentos nesse sentido. Por isso que o diagnóstico nem sempre é tão fácil de ser definido. Chegar a ele. Isso. Né? A partir dos 2 anos de idade é quando você começa a já ter informações naquele comportamento, nas características da criança, que já dá para você procurar uma avaliação para poder fazer um diagnóstico. Então a avaliação é mais clínica. Sim. Do que por exames, não tem como se detectar através de exames. Não, através de exames você não consegue. Ainda que você fizesse uma ressonância magnética, por exemplo, um eletroencefalograma, a não ser que essa criança tenha alguma comorbidade, ou seja, algum problema a mais, sim, você até diagnosticaria. No que se refere a autismo, os exames não são precisos. Existem estudos hoje na área da neurologia que eles vêm evidenciando algumas possibilidades de alteração no sistema funcional, né, no cérebro, mas ainda não são dados já definidos, né? Então, por exemplo, quando a gente pega a síndrome de Down, por exemplo, a criança tem síndrome de Down porque ela tem uma deficiência no cromossomo 23, né? Ela teve ali uma falha. O autismo não tem essa característica, você não vai falar, tal parte ali do cérebro tem um comprometimento, por isso ele é autista. Ainda não se fala dessa maneira, né? Então o exame ele realmente é um exame clínico, ele é feito muitas vezes através de testes, de avaliações psicológicas e neuropsicológicas também, para a gente poder chegar a esse diagnóstico. E muitas vezes isso é feito somado ao neuro também, né? Então é uma soma de profissionais, não é só o psicólogo que vai fazer esse fechamento, é um conjunto. Juntamente com o médico é que a gente vai, através de algumas avaliações. E por que eu falo a partir dos 2 anos? Porque é a partir dos 2 anos que a gente já tem o desenvolvimento da linguagem. Então é ali que a gente já começa a perceber algumas características do comportamento que evidenciam e é onde a gente vai conseguir fechar. A Fernanda, na gravação que nós fizemos com ela, até disse, né, que o Luiz Gustavo começou a falar por volta de 4 ou 5 anos. Isso, né? É muito comum um quadro de autismo, a criança ter um atraso de linguagem.
Então a linguagem é uma das características que a gente mais observa. Independente também da criança e do grau do autismo? É definido dessa forma, não? Sim, sim. O que quando a gente fala em linguagem, não é só na questão de falar, né? Mas é também na questão da interação. Então a gente avalia como essa criança interage, como é que ela pede uma água, como é que ela solicita algo. É todo esse desenvolvimento que você percebe que às vezes tem alguma coisa que não está legal. Então é muito comum quando a gente está fazendo um relatório com os pais, que a gente chama de anamnese, você perceber a mãe dizendo, ele demorou muito para falar, ele só sinaliza, ele não expressa exatamente o que ele está querendo. Ali você né? começa já então, a ter um entendimento. E aí você soma com algumas questões do comportamento. Por exemplo, a criança que tem o autismo, o espectro do autismo, muitas vezes é uma criança que não se socializa. Então você vai perceber um grupinho de crianças aqui e essa criança brincando sozinha, mas não porque ela está isolada do grupo, mas ela mesma tem essa preferência, né? Então são crianças que muitas vezes elas têm algumas sistemáticas, né? Elas se apegam a alguns brinquedos, são colecionadores, se perde aquilo, cria um comportamento muito alterado. Às vezes as crianças estão brincando, ela prefere brincar ali no mundinho dela, com os brinquedos dela. Aí tem as outras características que em alguns aparecem mais e em outros menos, né? Então, por exemplo, questões de rotina, mudanças no ambiente, algumas alterações. Tem pessoas com o espectro do autismo que se sentem extremamente incomodados. Tem autistas que sentem, mas não é tanto. Então, por isso que eu falo que tem uma variação, né? Dentro do quadro do autismo você tem uma variação de comportamento. Então, você vai desde o leve, ao moderado ao severo. Eu sempre costumo dizer que assim, o diagnóstico para o autismo severo é mais fácil de você fazer, porque ele tem características muito evidentes. Está bem visível, bem né? visível. Porque aquele leve, você tem que ter toda uma análise. O leve ele é mais sutil, né? Você percebe mais na questão comportamental. Como é que você, Lúcia, por exemplo, trabalha, como é que é trabalhado a orientação dos pais quando se tem esse diagnóstico? Porque eu acredito que os pais, a primeiro momento é um choque, né? Por mais que ele escute falar, uma coisa é eu escutar falar e é lá fora, e outra coisa é quando é dentro da minha casa. Como é que é todo esse trabalho para que os pais entendam, aceitem e passem a trabalhar em conjunto para o bem daquela criança? Na verdade, assim, eu acho que primeiro a perceber, a sinalizar que alguma coisa não está legal são os pais. É claro que assim, a gente nota que tem alguma coisa que não está legal, mas a gente luta para não ter o diagnóstico. Luta que eu digo assim, no fundo você não quer ter que ouvir, né? Porque de fato é complicado, é dolorido. Eu acho que não só para o autismo, mas para outras patologias também, né? A gente no fundo quer que corra tudo bem, que fique bem, enfim. O que eu sempre sugiro é que a gente trabalhe por um laudo, por uma avaliação mais eficaz. Né? Então, às vezes, eu estou suspeitando, o legal é você poder fazer uma avaliação neuropsicológica, onde tem um profissional que tenha ferramentas adequadas, que atestem isso. Eu costumo dizer que o diagnóstico do autismo não é um diagnóstico fácil, às vezes você tem que ir para várias vertentes, porque existem outras patologias que se confundem, né? Então, às vezes você fala, será que é isso ou será que é aquilo? Por isso que é legal você fazer um diagnóstico bem preciso e sempre no apoio da psicóloga, do neuropsicólogo, do neurologista, né? Eu acho que até a avaliação neuropsicológica ela consegue dar esse olhar somado ao neurologista infantil, quando no começo, para você daí se nortear a respeito. Agora, o que a gente tem que perceber, assim, o fato da criança ter autismo não significa que ela vai ser uma criança que não vai poder viver uma vida normal, que não vai levar uma vida como as outras, né? É claro que ela vai ter algumas condições que a gente tem que trabalhar por isso, principalmente o aspecto social, e quando você tem um comprometimento cognitivo, fazer todo um processo de reabilitação para inserir essa criança no meio.
né? A ideia é sempre ir confortando, né? Trabalhar de modo que ela viva Ela bem, se sinta bem dentro dessa confortável dessa realidade. condição, dentro dessa realidade. Acho que é interessante lembrar, nós não falamos, mas a Lúcia, além de psicóloga, ela é neuropsicóloga, né? Sim. E Lúcia, a partir então do diagnóstico, os passos que você deu para que os pais sigam, né? As evidências que fazem com que esse diagnóstico do espectro autismo seja já definido por você. Você acha que a partir daí, todas as terapias, elas devem começar imediatamente ou tem um tempo para se começar depois do assim, diagnóstico? quanto mais cedo você começa, mais você minimiza o problema. Porque é assim, dentro dessa classificação do autismo, existem várias situações, vários comportamentos. Então, por exemplo, tem a ecolalia, tem crianças que às vezes têm um comportamento mais agressivo, porque o que acontece? A principal característica do autismo, ela se dá no contato social, na relação. Então, essa criança, ela tem uma grande dificuldade de se conectar com a emoção do outro. Às vezes, ela está tomando uma atitude e ela não tem claro para ela que ela está te magoando, ou que ela está te fazendo feliz, ou que ela está te chateando. Por isso que você olha assim e fica uma criança que, poxa vida, ela é áspera ou ela é ríspida. Não, é um comportamento próprio do autismo, eles têm dificuldade de se conectar. Então, quanto mais eu vou trabalhando com ele nesse sentido, trabalhando nas expressões, das emoções, do contato, é todo um processo de estimulação, para que ele consiga se inserir no meio, para que ele consiga lidar com essa dificuldade e tornar isso cada vez mais sutil. Porque a gente está falando de uma criança, mas é uma criança que vai ser adolescente e que vai chegar na vida adulta. E o fato dele ser autismo não significa que ele não vai ter uma vida pela frente, né? É interessante, perdão, interrompi. A Fernanda até falava, né, lembrando sempre do bate-papo da Fernanda, né, porque veio rico de informações, que o Luiz começou desde muito novinho, assim que chegou o diagnóstico, todos os tipos de terapias que foram sendo passados, ela foi levando, e aí depois as pessoas, quando procurou a Fernanda, falaram assim, nossa, mas eu nunca percebi, eu imaginei que o seu filho, ele era autista, né? Porque eu acredito, como você falou, né? Conforme os tratamentos eles vão ocorrendo desde muito cedo, você minimiza então tudo isso daí, a criança consegue se sentir à vontade. E tem uma questão, eu acho que a gente olha muitas vezes para características físicas, né? O Down, por exemplo, você olha e percebe que essa criança tem síndrome de Down. Se a criança às vezes tem uma deficiência, uma paralisia cerebral, uma deficiência mental, você nota também alguma coisa ali que chama atenção. O autismo em si, você não nota nada evidente, né? Em primeiro momento, mais, exato. Né? Você olha uma criança comum, como outra qualquer. Você vai notar alguma coisa diferente no comportamento, né? Então, as atitudes dessa criança que começam a te chamar a atenção. E eu sempre falo que é assim, quanto mais a gente trabalhar com a realidade, melhor é. Porque, por exemplo, se eu tenho um diagnóstico para a escola sabe da criança, sabe que essa criança é uma criança autista, ela também pode preparar a sala, ela também pode trabalhar isso com a sala e também pode criar alguns recursos e artifícios no aprendizado dessa criança, que são as sugestões que a gente, como neuropsicóloga, faz. Né? Então, muitas vezes a gente media isso com a escola de vamos atuar na agenda fazendo de tal forma, vamos melhorar a localização dela em sala de aula, vamos trabalhar com um amiguinho de apoio, enfim, a gente vai criar estratégia de acordo com a classificação dessa criança. Porque é aquilo que eu falei, a gente tem desde o leve até uma classe mais severa, que aí é outra coisa, já é um outro trabalho. São realidades distintas. São realidades diferentes. Para cada paciente, por exemplo, a gente cria recursos alternativos diferentes, porque a ideia é assim, a gente vai entender o que naquela criança está sendo afetado e como é que eu posso melhorar o convívio dela. Aquilo que está afetando ela. Exatamente. Como assim, a audição deles realmente é muito mais sensível? Eu vi um vídeo de duas crianças na escola, eles falavam para os colegas, né,
que não é porque eles não gostam deles quando eles começam a brincar e gritar, mas eles tampam os ouvidos e começam a ter uns movimentos que aquilo está incomodando. Sim. Eu achei tão bonito que eles falaram, escuta, a gente gosta muito de vocês, mas nós precisamos hoje explicar para vocês o porquê. Então eles explicaram da forma deles, né, não numa linguagem técnica, Sim. mas eles explicavam que todo aquele barulho tinha uma dimensão muito grande para eles. E eu queria confirmar isso com você, de fato. Sim, assim de mesmo? fato sim. Eles têm uma sensibilidade auditiva bem mais apurada. Então os barulhos, às vezes que pra gente é um barulho, pra eles incomoda muito. Mas eu volto a dizer, depende também da classificação. Porque assim, às vezes você pega uma criança que hoje está enquadrada no espectro do autismo, que antes a gente chamava de Asperger, e que não tem toda essa sensibilidade auditiva, tá? É muito assim, da área que está afetada. Sim. A audição, ela também no cérebro é uma área de linguagem, então por isso que eles têm também esse afetamento, também essa sensibilidade, tá? Lúcia, no caso, o pai, os tratamentos que foi passado ali para aqueles pais da criança, ela está fazendo os tratamentos. Vamos dizer que de repente o pai, a mãe, ele cancelou tudo aquilo, olha, não vou mais fazer. Isso afeta, pode causar uma regressão no grau que a criança já chegou, no nível de estabilidade que ela está? Eu acredito que não uma regressão, mas assim, você vai estabilizar o desenvolvimento dessa criança sim, tá? Agora assim, eu também penso que vai muito da dinâmica familiar, de como que é a rotina dessa criança, como que é o convívio, porque uma das questões que a gente trabalha muito com o autismo é a rotina. Eles se organizam muito bem em rotinas, então o autista ele precisa disso. Não tem como deixar ele solto, às vezes é um desconforto para ele. Quanto mais você cria na criança algumas diretrizes de como a gente vai fazer, para eles conforta. Então isso também é proposto dentro de casa. Por isso que eu falo, o atendimento com o autista não é um atendimento só com a criança. A gente faz um trabalho de apoio, de orientação a pais, porque vai auxiliá-los de como a gente tem que criar algumas regras, algumas condições no dia a dia, assim como a gente tem às vezes o autista que não verbaliza, que não fala, ele só sinaliza, e aí a gente cria cartões de comunicação. Isso não quer dizer, como ele não verbaliza, não quer dizer que ele não esteja ouvindo e entendendo, ele Sim, só não consegue não, expressar. às vezes ele está ouvindo e está entendendo muito bem, porque eu falo que o autista ele tem uma característica interessante, porque eles são muito inteligentes. São inteligentes e são perceptivos. Só que às vezes, às vezes você tem um caso que a área da linguagem foi mais afetada do que outra. Então o que a gente trabalha muito com o visual, porque eu vou estimular o quê? Uma outra percepção. Então eu trabalho com cartões de comunicação, né? Então a criança às vezes ela está com um comportamento agressivo, eu vou trabalhar com um cartão que sinalize para ela ficar calma, para ela parar, porque só verbalizando ela não tem essa compreensão. Então a gente faz muita ponte de conversar, de falar, de orientar e sinalizar. A gente trabalha muito o autista no campo visual também, assim, dessas orientações. Por isso que eu falei, existem as estratégias de agenda, a gente vai criando uma comunicação para facilitar a compreensão dela, né? Legal. Bom, lembrando então que a doutora Lúcia ela atende no IMESP, né, em uma clínica em Guarulhos, e está aqui no colégio também, dando todo o suporte, né? Na verdade, pro até tem, a colégio. gente poder finalizar, uma última pergunta, né? Eu deixei para a Chile porque achei que ela ia fazer, mas era esse gancho que ela deu aí. A questão educacional no Brasil hoje ela é bem crítica. Né? Por exemplo, um colégio com o objetivo ter uma psicóloga, ter todo esse cuidado, como a própria Fernanda falou no outro vídeo, isso é muito louvável. Como é que é então para você, psicóloga, viver essa realidade, estar dentro de um colégio, ter todo esse olhar para o todo, né? Porque, na verdade você tem que ter o olhar do todo do colégio, estar sempre atenta, tudo que te chega você então tem que analisar caso a caso. Eu diria que é como você falou, eu acho que a gente tem um problema grande, né, dentro da educação. Se falou nessa questão de, me fugiu a palavra agora, de você inserir, né, as pessoas neste contexto.
a inclusão, né? Foi trabalhada a questão da inclusão no colégio, mas eu falo que isso ainda está muito longe de ser o ideal. Porque, assim, muitas vezes você insere a criança com um determinado problema, você traz ele como inclusivo, mas você não tem todo um aparato para dar o suporte necessário para essa criança. Eu estou na estatística, eu tenho criança, mas e aí? O que Sim, eu preparei para receber? Você vê muito isso em escola pública, por exemplo, né? Porque, assim, às vezes existem demandas que a criança precisaria ter um cuidador ali do lado, ela precisaria ter um auxiliar que ficasse com ele em tempo maior. Então, quando você pega uma família de uma renda maior, por exemplo, dentro de um consultório, isso vai ser combinado e vai ser sugerido que ele tenha um cuidador que o acompanhe até o colégio. A família tem condições de subsidiar isso. Quando não, a gente cria estratégias dentro de sala de aula, muitas vezes com os próprios coleguinhas, para apadrinharem essa criança, para auxiliar. É legal também, que eu acho que trabalhando a questão das diferenças dentro de sala de aula. Também, sim, é uma forma de inclusão. Não fica essa responsabilidade somente para o educador ou para o auxiliar, mas para que a comunidade toda... Você já está educando aquelas demais crianças também a entender todos os tipos de realidades. Esse é um aspecto que eu acho bacana, que eu acho legal. Até porque a criança que tá dentro da sala de aula, ela começa a lidar com as diferenças, ela começa a lidar com esse coleguinha diferente de mim, de que maneira eu posso ajudar. Eu acho que tem um aspecto social muito bacana. Agora, no aspecto de desenvolvimento, de aprendizagem, ainda a gente não tem essa ferramenta tão... Por exemplo, a gente tem que receber o Inclusivos, né? Mas a gente não tem uma apostila específica para a criança que está sendo incluída. Isso não aqui, eu estou dizendo de modo geral, né? Muitas vezes, eu tive uma paciente, por exemplo, que a mãe, ela tinha ele em escola de rede pública, ela tinha muita essa dificuldade. Muitas vezes a criança ficava num espaço lúdico da escola brincando, porque a professora não conseguia trabalhar material com ele e com a sala. Então eu acho que essa é uma dificuldade que a gente tem ainda. O ensino ainda precisa ser bem mais aprimorado nesse sentido, tem que evoluir. Não só no caso de crianças com autismo, mas de outras deficiências também, né? Como é que a gente coloca? Então hoje a inclusão, ela trabalha mais pelo aspecto social, que é colocar essa criança integrada no meio de crianças da idade dele para ele trabalhando na convivência, né? Para ele se aprimorando e se desenvolvendo em passos mais lentos, né? É um passo de... Parece às vezes de tartaruga, né? Passinho de tartaruga, mas sendo dado cada passo, se constrói uma grande realidade. É o que eu te disse, eu acho que tem a parte bacana, né? Que é essa parte social, essa integração, é colocar essa criança no meio, ela não ficar isolada num local onde só tem crianças com a mesma característica, mas acho que eu penso assim, eu sonho com isso, eu falo que ainda seria um passo a mais a gente, a educação em si, pensar numa proposta, né? Pensar num material que agregasse, que viesse para as escolas também, para poder agregar. Um projeto de inclusão por completo, né? Não só incluir por incluir. Sim, começando com os profissionais, né? Que é o que você falou, às vezes a professora não tem como chegar lá naquele aluno e ajudar, né? Porque ela também não recebeu todo um procedimento de como agir com aquela criança, o que ela deve fazer, o que não deve. Ela, até então, ela só dava aula para as outras crianças. A inclusão ainda não fazia parte da realidade da educação. Eu falo que, né? assim, na minha visão, a inclusão ela é um grande desafio. Né? Porque assim, a gente tem um trabalho todo pela frente. Quando você fala em reabilitação, quando você fala em proposta de desenvolvimento, a gente está falando também de material que vem para agregar. Então, como é que eu vou desenvolver essa criança? E aí tem também o lance da peculiaridade, porque cada caso é distinto. Não é um caso que todos vão caminhar por este lado, né? Às vezes você tem a criança que ela tem um aspecto cognitivo preservado, às vezes você tem a criança que tem um aspecto cognitivo comprometido, às vezes você tem a criança que tem a linguagem, às vezes tem a criança que não tem a linguagem. Então, assim, é muito de cada caso, né? A gente cada criança é única. A gente vai tentando, assim, inserir, levar propostas. Vamos tentar adequar. Então, quando a gente pega ali um aluno ou uma criança com autismo, de que vamos tentar entender um pouquinho a história dele e vamos ver de que maneira a gente consegue trabalhar para que ele fique melhor.
para que ele fique mais satisfeito, para que ele se desenvolva melhor dentro daquele espaço. Lúcia, antes de eu fazer o encerramento, a Sheila então estava passando ali os locais onde você atende. Eu já vou pedir que você também deixe o seu contato, suas redes sociais, porque é encantadora, uma mulher incrível, encantadora, né? É gostoso a gente estar aqui e ficar escutando, né? Aprendendo demais, né? É sempre bom aprender. É gostoso quando a gente senta aqui com a gente alguém que realmente entende e fala, nossa, eu fico aqui, né? Nossa, eu nunca olhei para esse lado, eu nunca prestei atenção nesse detalhe. É sempre bom, né? Você que está em casa, quando você estiver vendo esse vídeo, realmente senta lá, doa 15 minutinhos que seja do seu tempo e escuta e aprende um pouco mais, porque é sempre muito bom aprender. E a Sheila então estava falando dos locais onde você atende. Sheila, pode conduzir essa... A Lúcia, né, que atende aqui no colégio, também atende no IMESP, em Guarulhos, né, Lúcia? E eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade. A Lúcia largou lá a turminha dela, veio aqui rapidinho, mas você pode ter certeza que tuas palavras vão ajudar demais quem está lá. Porque, inclusive, vi esses dias, alguém falava assim, acho que Marcos Mion, que eu não sei a porcentagem, mas um exemplo, de cada 100 crianças, 5 têm um espectro autista. Isso antes, há 10, 15 anos atrás. Agora, a cada 59 crianças, tem-se crianças com um espectro, né? Então, está sendo assim muito mais aflorado, abrangente, né? Abrangente. E é importante que tenhamos essas orientações, como você nos deu. Por isso que nós até fizemos questão, nós precisamos falar com alguém na área científica mesmo, né? Para que oriente aquele pai, para que oriente aquela mãe, e principalmente aqueles pais que estão lá com dificuldade, não sabem qual caminho seguir, né? Então, eu te agradeço demais. Eu que agradeço pela participação, né? Espero realmente ter contribuído de alguma maneira, né? Eu acho que são situações que, de fato, angustiam muito, né? Às vezes a gente não saber como lidar, e não é nada tão difícil assim, né? Eu acho que com amor, com carinho, a gente constrói e consegue fazer um bom trabalho. Eu gostei, né? Com fé e amor tudo se resolve, né? Eu acredito tudo se nisso constrói. também. Esse mundo azul deles, né? De que acaba sendo nosso. Dia né? 2, passado agora, né? Foi o Dia Internacional da Conscientização do Autismo, né? Então é importante. Nós, né, queremos agradecer o Colégio Objetivo, que gentilmente abriu as suas portas, né? A Fernanda, que tem o Luiz Gustavo, que estuda aqui no colégio, aí nos olha, a gente tem lá a psicóloga, então vamos conversar. De coração, muito obrigado, Lúcia, assim, foi sensacional poder conversar com você. Se você quiser conhecer mais o trabalho da Lúcia, você pode procurar aqui o Colégio Objetivo, para poder entrar em contato com ela, e tenho certeza que ela vai te atender muito bem, conversar com você, dar todas as dicas que você precisa de poder ter o atendimento dela corretamente, como deve ser feito. Ao Colégio Objetivo, mais uma vez, lembrando, muito obrigada. Claudete, né, coordenadora do colégio, obrigado por abrir as portas para nós. E Sheila, obrigado, mais um vídeo junto. Eu que agradeço. Novos assuntos estão chegando por aí, logo logo tem vídeos novos. Isso mesmo. Né? Você, mais uma vez, Deus abençoe. Obrigado mesmo, viu? E você não deixa de falar lá pro pessoal que se não tiver no Facebook, tá no YouTube. Isso, nunca esqueça. Lá no Facebook nós colocamos o link do canal no YouTube. Aí você vai entrar no YouTube e aí, né, como o Thiago sempre nos ensinou, entra lá, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, entendeu? Faça parte. E eu não posso esquecer. Obrigado ao Gustavo e ao Thiago que estão atrás das câmeras, porque a gente só senta aqui e conversa, mas quem faz toda a correria, precisa montar tudo, são eles. Galera, até a próxima. Muito obrigado. Obrigada, Lúcia. Obrigada.